Morning Vietnã! Bom dia, meus amigos. Fabrício Chafransky falando mais uma vez. Hoje é dia 20 de junho de 2024, quinta-feira, e vamos para o nosso vídeo de pré-abertura de mercado de hoje, pessoal. Começamos aí com o gráfico diário do dólar, que continua aí dentro de um canal estreito, né? Fazendo um movimento de alta bastante expressivo. Deixou no dia de ontem aqui, olha, a gente pode chamar isso aqui, pessoal, de uma estrela cadente. Vejam bem, a gente sempre tem que dar uma olhada no contexto que o mercado está fazendo. A estrela cadente é um padrão de candle que eu particularmente não gosto de prestar atenção nele, não. Por quê? Porque é muito bonito você identificar uma estrela cadente num momento onde você tem uma reversão, né, de movimento. Aqui não ficou muito bonita, olha, mas a gente até pode utilizar como um exemplo. Então, depois que você vê o gráfico formado, é muito bonito você mostrar esse padrão de candle e dizer, olha ali, que bacana, formou a estrela cadente em região de resistência e o mercado acabou revertendo. Tudo bem, mas é imprudente você buscar padrões dessa forma e esperar que você vai encontrar uma reversão quando você encontrar o padrão. É evidente, é claro que depois do gráfico formado, fica muito bonito, né? Você mostrar o padrão gráfico, mas você sempre tem que imaginar que aqui você está observando um movimento de tendência muito forte de alta. Então a gente não pode jamais considerar o simples fato de ter aparecido aqui um candle no padrão de uma estrela cadente que você vai ter uma reversão. Então tomem muito cuidado para vocês não caírem na armadilha de imaginar um processo de correção, porque vocês viram um padrão gráfico ali, ou melhor, um candle, né, dentro de um padrão gráfico que possa sugerir um processo de reversão. Aqui a gente deve lembrar, né, da teoria de Dow, onde nós temos um dos princípios dizendo as tendências devem ser consideradas até que elas tenham evidências claras de sua reversão. E um único candle não é uma evidência clara da reversão da tendência. Então, continuamos considerando o dólar em uma forte tendência de alta. Não temos suportes e resistências muito próximos no gráfico diário. A nossa resistência mais importante está no 5548, aqui em cima, olha, a resistência mais importante no gráfico diário nesse momento, e o suporte ficou lá embaixo no 5339, então nada assim muito próximo do preço que está trabalhando agora. O estocástico lento continua mostrando o mercado com bastante sobrecompra, ou seja, está muito esticado para cima, muito longe de médias, e o que a gente deve esperar nesse momento é uma correção do mercado, ok? Caindo aqui para o gráfico intraday, gráfico de 5 minutos, importante a gente marcar as regiões de suportes e resistências relevantes do dia de ontem, pessoal. Então, anota lá a máxima de ontem no 5487,50. A mínima foi no 5420 e o fechamento foi bem pertinho aqui, olha, no 5420,50. Então, o dólar ele fechou praticamente na mínima no dia de ontem, tá? E o ajuste muito importante aí foi no 5462,62. Fica de olho, como eu sempre falo para vocês, no ajuste. Caso o dólar abra aí com gap de alta, abra aqui próximo do ajuste, e vocês percebam que ele começa a se afastar acima do ajuste, olha, tá? Com a VWAP trabalhando acima do ajuste também, você tem um primeiro movimento relevante de alta no dia. Em contrapartida, quando você vê o dólar abrindo ali próximo do ajuste, com a VWAP apontando para baixo e o preço trabalhando assim, olha, abaixo deles,
você acaba tendo um primeiro movimento relevante de baixa no dia. Então fica de olho na abertura aí. Passamos então para o nosso amiguinho aqui, o mini índice, que vem trabalhando também aí num movimento de baixa, porém esse movimento sofreu uma desaceleração, pessoal, aqui montando um novo suporte na região aí do 120 mil, 120.500, tá? Então desacelerou o movimento de queda muito forte que a gente vinha observando no índice. Até a gente pode também perceber que nos últimos 2 dias aí a gente teve um movimento de correção aí bem interessante, deixando 2 candles compradores bastante relevantes. O estocástico lento ainda está ali em região de sobrevenda, querendo subir para a região neutra, mas ainda a gente pode considerar ele em região de sobrevenda, ou seja, essa correção ela pode ser ainda um pouco mais longa e talvez um pouco mais alta do que a gente está vendo agora, vindo fazer teste em região de média de 20. Podemos ter a formação de mais um pivô de baixa e continuidade de queda? Sim, mas o mercado ainda continua, segundo indicação do estocástico lento, bastante sobrevendido, então espera-se talvez uma correção um pouco mais longa ou um pouco mais alta nesse ponto. Não descarto aqui um teste da região dos 124.700, foi um suporte bastante importante nos últimos meses. Não descarto um reteste dessa região ou até mesmo um reteste da média de 200 que foi perdido aqui recentemente, para que depois o mercado possa tentar uma nova perna, ou seja, um novo movimento expressivo para baixo, tá? Preste atenção hoje na abertura do mercado, caso ele abra em alta, que nós estamos em região de média de 20, e a média de 20 no gráfico diário acaba se tornando uma resistência, nesse caso aqui, uma resistência móvel, né? Bastante relevante. Então, muito cuidado com operações de compra nessa região, evite de tentar buscar alvos muito longos, porque vai se tornar uma região de resistência importante no gráfico diário, o que pode tornar os movimentos mais picotados, os movimentos mais curtos, e dessa forma você buscar alvos mais longos acaba sendo uma operação mais sofrida para o trader. Então, no caso de compras, busque encurtar os teus alvos ou proteger as tuas operações com parciais, jogando a tua saída para o break-even o mais rápido possível, para evitar que você seja surpreendido e o mercado acabe devolvendo tudo na sua cara e quando você estiver numa operação comprada. Fica ligado nisso. Caímos aqui então para o gráfico intraday, gráfico de 5 minutos, onde vamos marcar os suportes e resistências relevantes para o dia de hoje aí, regiões do dia anterior, né, onde nós tivemos a máxima no 122.750 e o fechamento também no 122.750. Então o índice fechou literalmente na máxima o dia de ontem. A mínima foi no 120.650 e o ajuste ficou aqui no 121.979. Esqueci de comentar lá no dólar, então vamos observar o gráfico lá novamente, junto aqui com o do índice, só um instantinho. Aí coloquei os dois gráficos um ao lado do outro. O gráfico de 5 minutos é onde a gente observa o tamanho do renco do dia. Observando aqui, olha, que nós vamos hoje com o 8R no índice, para quem opera com o gráfico de renco, e nós vamos aqui, olha, com o 4R no dólar, aí para quem gosta, como eu, de operar com o gráfico de renco. Lembrando que a gente usa o indicador, tamanho do renco, que vai definir para a gente o tamanho dos box que a gente vai utilizar no dia de acordo com a volatilidade média dos ativos nos últimos dias, tá legal? Recomendo também que todos os dias vocês observem o calendário econômico, visto que momentos onde nós temos indicadores econômicos importantes, você pode ter um aumento repentino de volatilidade no mercado, o que pode colocar você em maus lençóis se você estiver posicionado. Então, a minha recomendação é evite de operar nos momentos que o mercado pode ter aumento de volatilidade
repentina. Para isso, você pode vir todas as manhãs aqui até o meu site, que é o dentistanabolsa.com.br, repetindo, dentistanabolsa.com.br. Aqui você tem a página do calendário econômico, onde você encontra a tabela já filtrada dos eventos ou indicadores econômicos importantes que você vai ter aí no dia. Nós temos agora, às 8 horas da manhã, a gente tem decisão da taxa de juros lá da Inglaterra, temos também dados de inflação, também lá da Inglaterra, e você deve prestar atenção no mais importante é aqui, olha, o pedido de seguro-desemprego lá dos Estados Unidos às 9h30 da manhã. Então, esse aqui é o indicador econômico mais relevante para o dia de hoje, porque ele é perigoso, pessoal. Quando ele vem dentro da projeção de hoje é 235 mil. Quando ele vem dentro da projeção, ou muito próximo dela, o mercado não dá nem bola, é como se não tivesse tido a divulgação do indicador econômico. Em contrapartida, quando ele vem muito fora, você pode sim ter uma resposta bastante agressiva do mercado. Então evite de estar posicionado aqui às 9h30 da manhã. Depois, índice de atividade industrial é no mesmo horário, não tem problema. Estoque petróleo bruto não tem problema. Balanço de Fed não tem problema. 9h30 é o horário da restrição hoje, então, por causa do pedido de seguro-desemprego. Como vocês sabem também, eu gosto muito do Panorama do Latos, pessoal, que é o site do Latos. Panorama Latos, lembrando que o Latos é com 2 As, tá? É Latos. O Panorama Latos é muito legal, todas as manhãs eu estou de olho nele, porque você consegue ter uma visão de como está o mercado na pré-abertura. A gente tem aqui, inclusive, alguns dados muito importantes do pré-market, da pré-abertura lá de Nova York, onde eu sempre verifico como é que está o EWZ, lembrando que o EWZ ele replica o nosso IBOV, o nosso índice lá na Bolsa de Nova York, na pré-abertura. Nesse momento, subindo 0,89. Eu sempre dou uma olhada nos ADRs também. No ADR, principalmente da Vale, que está nesse momento subindo 0,63. Um ADR da Petro, aqui ó, que está subindo 1,01. E também eu sempre observo o ADR do Itaú, que está caindo 0,84. Então, nesse momento, a gente tem aí Vale e Petro para cima, Itaú para baixo, lá nos ADRs da pré-abertura de Nova York. Característica de mercado lateral para nós aqui, mesmo com o EWZ subindo 0,89. Vocês sabem que eu sempre faço aquele joguinho de melhor de 3, né, com Petro, Vale e Itaú. E quando o Itaú está para um lado, Petro, Vale para o outro, geralmente o nosso índice acaba ficando perdido, não sabe muito bem o que fazer. Sempre eu dou uma olhadinha na pré-abertura lá de Nova York para já ter uma ideia do que a gente pode esperar na primeira hora de negociação do nosso índice aqui no Brasil. Gosto sempre de dar uma olhada também nos futuros, olha, tanto do S&P 500 como do Nasdaq. Tá? Lembrando que o mercado norte-americano ainda não abriu, mas aqui nós estamos olhando os futuros, olha. Então aqui é negociado na CME, na Bolsa de Futuros lá de Chicago, que já está em negociação, e a gente tem também um sinal ou uma pista do que pode acontecer depois da abertura. Então a gente vê nesse momento o S&P subindo 0,45, Nasdaq subindo 0,67. Então a gente já fica aí com uma certa pista, vamos dizer assim, ou um sinal de que o nosso índice possa trabalhar aí numa tentativa de continuidade da alta de ontem, que nós vimos, né, uma tentativa de continuidade disso na abertura do mercado hoje, ok? E assim, meus amigos, encerramos o nosso vídeo de pré-abertura de hoje. Eu desejo a todos um excelente dia, que você tenha uma quinta-feira abençoada, com ótimos trades, e a gente se encontra mais tarde. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!